Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas do Amor ao Coração, um podcast na sua segunda edição que traz pessoas que têm a sua carreira revolucionada por uma pessoa maravilhosa que se chama minha hostess, na verdade, Bianca Ladeia, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Mochi. Bem-vindos a todos. Sou Bianca Ladeia, gestora de imagem, e a gente sempre traz pessoas queridas, clientes queridos, para falar um pouco, para contar a sua história e para falar isso do amor à mente. Isso aí. E eu, Robson Amushi, terapeuta, palestrante, resolvedor de problema, estou aqui para conduzir, ajudar a vocês conhecerem essa pessoa maravilhosa que está aqui para falar de um tema não tão fácil de ser falado, que muitas pessoas têm um tabu e um medo danado, né? Eu palestrei, inclusive, na imersão da Bianca essa semana, e eu falei uma coisa e o cara falou, nós nunca vamos morrer. A gente vai ser preservado para sempre, aquele primeira pessoa que estava ali. Mas depois eu conto essa história. Ele E agora eu vou querer apresentar aqui a nossa querida convidada, que veio lá de... Pará de Minas. Eu ia falar de Divinópolis. Divinópolis é a surpresa que vai chegar. Janaína Medina, que é... Como é que é a palavra difícil? Eu sempre erro. Tanatologia. Tanatologia. E ela vem transformando as pessoas, trazendo um conteúdo sobre a morte, mas de uma maneira muito mais tranquila. Ela é fundadora aí de uma série de lugares carismáticos, onde a gente passa os últimos minutos da nossa vida. E seja bem-vinda. Obrigada, Ramon. Obrigada, Bianca. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história para todos vocês. Eu sempre começo esse podcast, deixa eu colocar já ela na fogueira. Então, Japão, eu ia só dar uma rebuscada nessa apresentação dela, porque ela por ainda isso tá aí. humilde. Ela ainda tá humilde. As pessoas não entenderam ainda o peso dessa mulher. O peso dessa mulher. A gente sempre começa esse podcast aqui, a maioria dos meus podcasts, eu começo fazendo essa pergunta, tá? A maior dúvida que as pessoas têm aqui é sobre sua identidade. Muitas das pessoas que perguntam no Resiliência Humana, elas não sabem responder uma pergunta: quem eu sou? Eu sempre falo que eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses e italianos, que depois de muitas adversidades não perdeu seus valores. A honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a determinação, o foco, a abundância, a contribuição. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, o Rafael e o Rodrigo, e eu ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho, ser mais abundante e próspera e ter mais momentos de paz. E quem é a Janaína? A Janaína é de Pará de Minas. Sou formada em contábeis, estou no 9º período de psicologia. Sou filha do Pedro, da Euzélia, sou esposa do Marcelino, tenho o Matheus e o Marco Antônio. Tenho uma empresa de últimas homenagens, mais conhecido como funerária. Últimas homenagens. Agora eu adorei. Adoro que é isso. Cuidar assistência. Então eu tenho meus valores sou muito justa, sou muito caridosa, gosto muito de cuidar das pessoas, sou uma pessoa com uma espiritualidade muito grande e sou uma pessoa que priorizo muito o presente, porque a vida vale ser vivida. Amém. Agora sim. Agora uma apresentação maravilhosa. Ô, Jana, quando eu te conheci, alguns pontos na sua história me chamaram muito a atenção. Porque existem pessoas que falam sobre o luto, não é o tema mais fácil do mundo, mas é um tema extremamente importante. E 2 pontos me chamaram muito a atenção. Porque você estuda psicologia, você é uma estudiosa das técnicas, tanatologia, achei isso incrível, né? Que são os estudos, a ciência da morte vista pela vida. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que você não tem só a teoria, você não é só uma estudiosa, né? Hoje, as suas funerárias são 10, chama Cuidar, mas foi fundada pelo seu pai. Então, você, além da teoria, você nasceu nesse mundo. Então, você não tem só a teoria do luto, você vive o luto o tempo inteiro, né? É o seu trabalho. Você recebe pessoas sofrendo, pessoas passando por isso o tempo inteiro. Então, em qual momento?
Porque até então não, né? Você é uma super empresária. Você tem uma rede de funerárias e tal, você é uma super empresária. Em qual momento que você parou e falou assim, eu preciso fazer as pessoas entenderem o que é luto. E eu preciso fazer as pessoas entenderem que quanto mais a gente vive a vida, que quanto mais a gente entende sobre a morte, menos dolorido é. Então, isso chamou muito a atenção quando eu te conheci. Onde que começou isso daí? Acho que essa vontade veio lá de criança. Quando eu ia brincar na funerária de boneca entre as urnas ali. E para mim era uma brincadeira, porque para mim era normal mesmo essa situação, porque o assunto lá em casa era realmente que alguém tinha falecido, que alguém tinha morrido de uma certa doença, um acidente, tudo. Era meio impactante quando a gente ouvia isso do meu pai, mas como meu pai nunca fazia alarde, sabe? A conversa dele era muito serena, muito tranquila. Igual a sua, né? Não Nossa, que delícia! E assim, quando a gente não faz aquele estrondo, parece que a percepção nossa fica mais tranquila de absorver aquilo naquele momento. E aí, e na escola, eu recebi muito bullying das crianças. Falavam assim, não, credo, não mexe com você não, que você mexe com morte, né? Não vou pôr a mão no você não. E tudo. Então, assim, isso me afetava de uma tal maneira que, por que eles pensavam desse jeito e eu não pensava? E eu olhava e falava assim, gente, isso é normal, todo mundo passa por isso. Então, eu pensava em modificar isso. E aí, quando foi em 2020, eu já tinha perdido meu pai, já estava com a empresa, já tinha mudado até o nome da empresa, porque para mim era muito importante trazer essa questão do humano, do cuidado, né? Estava muito inserido, enraizado no que eu queria passar para os meus clientes. E em 2020 eu fui num congresso que chama Infinito, e lá eu vi a importância de falar sobre a vida, né? O tanto que é importante então, a gente falar sobre a nossa finitude. E fui embora e fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei assim, gente, olha, o que eu penso não está muito errado, não. Esse negócio faz sentido. E voltei para Pará de Minas. No caminho, no avião, eu vi um Golden, um Retriever, que é um cego com um cachorro. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero isso também dentro da empresa. Aí parece que a gente joga pro universo. Essa história é fantástica. O universo, né, aparece. Passaram 2 meses, apareceu uma cachorra para mim, que eu coloquei o nome nela de Serena. Ela é a nossa gerente de acolhimento dentro da empresa. Então, quando as famílias chegam lá para comprar o seu funeral, quem atende é a Serena, é a Golden. Que legal. E é real, tá, gente? Eu fui lá. Você entra na funerária, a Golden vem te receber. Eu falei, não é possível, tá de sacanagem. E agora a Serena tem uma irmã que chama Lua, que também foi adestrada justamente para fazer esse trabalho terapêutico com as crianças, que é o nosso grupo de apoio que faz esse trabalho de terapia mesmo com as crianças de grupo. E eu percebo que foi aí que eu comecei a trazer mais essa fala, de trazer as pessoas a falarem sobre a sua morte, falarem sobre a morte, elaborar isso, criar memórias afetivas com a sua família, porque são essas memórias que ajudam quando uma pessoa falece. Quando você perde alguém que você ama, não é dinheiro, não é status, são as memórias que você tinha com aquela pessoa que vão te ajudar nesse processo do luto, a fazer essa ressignificação. Muito legal. O que você está falando, eu perdi um grande amigo quando eu tinha 17 anos. De vez em quando eu conto essa história nas minhas palestras. E num acidente de carro, ele pegou o carro para ligar para a namorada, naquela época não tinha celular, foi até o orelhão, para quem não conhece, existiam telefones nas praças ruas públicas. que você colocava uma ficha e ligava. Ele pegou o carro para ir ligar para a namorada, acabou capotando o carro e falecendo. E aí tem uma igreja aqui do lado que chama São Gabriel, e meu pai é muito devoto de São Gabriel, e ele me levou na missa porque eu estava bem machucado com a morte desse meu amigo.
E eu chorei a missa inteira e chorei no meio da missa. O padre parou e falou: menino, por que você chora tanto? Tá atrapalhando a missa. E eu nunca me esqueço o que ele me disse. Ele virou para mim e falou assim: o que aconteceu? E eu disse: meu amigo faleceu num acidente de carro. E ele virou para mim, era um padre mais moderninho, e falou assim: quem disse que seu amigo morreu? Eu falei: como não morreu? E aí ele vira para mim e fala assim: o que seu amigo tinha de bom? E eu falo: meu amigo era carismático, era alegre, sorridente, sempre buscando a harmonia de todos. E aí ele pegou e falou assim: então faça ele viver para sempre no seu coração. Ai, que lindo. Então, desde então, eu levo a morte com muito mais facilidade, trazendo as pessoas aqui dentro, que são essas memórias que você está dizendo. Isso. Então, o Fabiano não morreu. Ele Fabiano continua vivendo dentro de mim. A Jana tem uma frase que ela fala que eu amo, que ela fala isso. Quando a morte fica mais leve, quando você vive a vida bem. É isso aí. E tem uma frase que um padre, um monsenhor, falou uma vez numa homilia, que é: saudade é amor que fica. Então, para mim, realmente esse amor, ele sempre vai ficar, né, presente na sua vida. Do que você viveu, do que você, né, criou memórias com as pessoas, ela vai ficar sempre dentro de você. Eu falo da saudade boa e a saudade ruim. A saudade ruim é aquela que você fica chorando e se lamentando. E a saudade boa é aquela que aquece o coração, das memórias positivas e alegria. E é isso que a gente tem que gerar, né? Exatamente. Memórias boas. E aí, outro ponto que me chamou muita atenção na sua história foi que falar de morte já não é fácil, o luto já não é fácil, querendo ou não, é aquilo, todo mundo vai morrer, mas é um assunto que, como se fosse assim, não vamos falar que não vai acontecer, mas vai acontecer. Então, com adulto já é difícil, imagina com criança, né? Então, quando você trouxe também, eu quero que você explique um pouco desse personagem, conte para as pessoas quem é a tia Margarida, certo? Porque a tia Margarida, ela ensina sobre a morte para as crianças. E aí tem um ponto muito legal, Jana. Por quê? Por que os adultos têm tanto medo de falar da morte? Porque ninguém falou com a gente quando a gente era criança. Isso aí. Então é um legado muito incrível que você está falando. Porque quanto mais você ensinar para as crianças, falar para as crianças sobre a normalidade da morte, do luto, mais você vai criar, em algumas gerações, adultos que não veem isso como um tabu. Então é um legado lindo que você faz. Conta um pouquinho para quem está ouvindo sobre a tia Margarida e como ela foi criada. A tia Margarida, ela veio porque eu fui fazer um grupo de apoio lá dentro da empresa e chegou uma criança de 5 anos que tinha perdido o pai. E a mãe virou para mim e falou assim: ele não fala. E aí eu realmente puxava assunto, punha os brinquedinhos, ia conversando e a criança não falava. A mãe falou que ele era muito ligado com o pai e estava doendo muito nele. Eu fui embora para casa e falei assim: gente, que dó, o que eu posso fazer para ajudar essa criança? E eu liguei para um amigo meu, falei assim: Carlos, você pode fazer uma roupa de Margarida para mim? Janaína, Margarida, por quê? Eu tinha acabado de perder minha avó. Ela morreu com 101 anos. E ela era super lúcida. Sabe aquelas senhorinhas que se você olhar assim, 101 você não dá, mas você dava uns 80 para ela, de tão conservadinha que ela era. E ela adorava contar história. Era uma gracinha. Falei assim: eu faço uma homenagem à minha avó com essa personagem, porque era realmente o que ela fazia comigo. Ela contava histórias da vida dela, porque ela tinha muita história para contar. Né? 100 anos, né? 100 anos. E aí eu fui, cheguei na outra semana, toda vestida de Margarida, e o menino, cheguei na porta: quem é essa aí? Sentei, conversei com ele, mostrei a foto da minha avó, do meu pai. Olha, eu perdi meu pai, eu era muito, né, ligada no meu pai, com a minha avó e tudo, e o menino começou a conversar. E passaram semanas, foram 3 semanas, e no final a mãe virou para mim e falou assim: olha, eu não sei o que foi que aconteceu aí não, mas ele está conversando, está se abrindo mais, está entendendo esse momento que ele está passando. E aí eu falei assim: gente, isso pode dar certo, né? Eu acho que isso aí pode ser o caminho. Eu vou fazer pausa aí, ó, corta aí. Eu preciso fazer um comentário. Quem
manda fazer uma roupa de margarida, vai bater na porta da casa de um menino que nem conhece, vai se preocupar em ajudar a fazer o menino falar. Não é uma pessoa Muito normal, bom. né? Fala a verdade. Missão de vida. Exato, Né? é diferenciada, É algo muito maior. né? É Eu tava diferenciada. Eu ia pensar em mandar um chocolate, um videogame, sacudir. Olha que... Enfim, desculpa, porque eu tinha que te elogiar. Obrigada. E aí, eu fui embora. Onde que eu parei mesmo? Agora eu te perdi. Começou a conversar com ele. Aí você falou que conversei falou. E com a mãe ele, começou a falar que ele começou a se abrir um ele pouquinho. começou a se abrir e a mãe falou assim, olha, ele tá legal. Só que eu falei com a mãe, falei com ela assim, isso aqui é uma ajuda. A gente fala que no grupo a dor não vai embora, não Sim. vai desaparecer. Mas aqueles dias mais difíceis, que são os primeiros ali, a gente tenta ajudar e auxiliar até a própria família nesse caminhada. Eu comecei a fazer aula de teatro, porque os meninos são muito curiosos. Porque eles começaram, de onde que vem essa Margarida? Onde que ela mora? Que não sei o que. Eu falei assim, que resposta que eu dou para esses meninos? Teve que criar o personagem. Eu falei assim, já que é bom fazer, vamos fazer direito. Comecei a fazer aula de teatro e tudo. E nessas aulas de teatro, aí veio a pandemia. A pandemia, as escolas começaram, aí eu comecei a fazer live, contando histórias, porque as crianças estavam perdendo tio, vô, né? Muita gente. Muita gente. E aí eu falei assim, deixa eu falar um pouco sobre isso com as crianças. E aí fiz várias lives nas escolas, para as escolas, e foi me apresentada a escrita. Comecei a escrever. E aí veio o primeiro livro, né? Tia Margarida, a história da Tia Margarida, que são as perdas que essa Tia Margarida teve durante a vida. Quando o livro foi lançado, também foi na pandemia, mas a gente fez um lançamento. E eu comecei a fazer contação de história nas escolas com essa personagem. E todas as vezes que eu ia fazer a contação, eu doava livros. Porque o meu intuito era o quê? Ela já doou mais de 30 mil livros. 30 mil, né? Não, foi 16 mil livros já. E o outro? Os dois. Ah, tá. Eu achei que era de cada. E aí eu comecei a levar o livro. Quando a criança chegava com o livro em casa, o menino, e eu falava com a criança, olha, pede a mamãe para ler. Era uma forma que eu fazia da mãe ler, ter a oportunidade de falar sobre morte com aquela criança. E foi quando as crianças saíam, voltavam, liam um livro e a mãe mandava um direct para mim e falava assim, Janaína, eu não sabia como falar de morte. Lendo seu livro, eu consegui falar sobre morte com meu filho. Então, foi uma ferramenta o livro. Que dicas você daria para nossa audiência que está aqui, que está passando com uma situação parecida com essa e não sabe como conversar com o filho? Sem dar muitos spoilers, mas umas diquinhas para nós. Primeiro, né? Adquira o livro da Tia Margarida. Maravilhosa. Tá onde? Fala onde tá agora. Na Amazon. Na Amazon. Os dois. O que eu... Não minta. Conta a verdade. Se a criança te perguntou, responda, sabe? O que a gente mais percebe, por exemplo, quando uma família perde um ente querido, eu sempre aconselho de quem for dar essa notícia para a criança, ser um adulto calmo, tranquilo, não esteja naquele, aquela tristeza, aquela comoção. O que a criança perguntar, responder. Mamãe, o vovô tá onde? O vovô tá no velório. Mas o que é velório? Velório é um local onde que a gente vai fazer a última homenagem pro vovô, a gente vai despedir. Mas e aí, o vovô tá onde? O vovô tá dentro de uma urna é onde que o vovô fica, né, para depois ir para sepultura. A sepultura é onde? É onde vai jogar a terra e o vovô vai ficar lá para sempre. É contar. Por quê? Se eu virar para você, Ramude, e falar assim com você, eu vou te contar uma coisa, e eu não te contar, que você vai ficar morrendo de curiosidade e me questionando um monstro criando na cabeça. mil cenários. Então, e geralmente a gente cria coisa ruim, né? E a criança é a mesma coisa. A criança vai falar assim, nossa, o que é velório? Não, mas não quer me levar. O que tá acontecendo? O que tem lá? E aí eu crio um medo da morte ali que ele não precisa.
de acontecer e acaba você colocando coisas naquela criança. Eu tenho um trauma desse. Quando o meu avô faleceu, meu avô materno, ele faleceu no dia do meu aniversário. E meus pais me mandaram viajar nesse dia. Só que daí eles se arrependeram, porque eu era muito ligado a esse meu avô. E mandaram me buscar. E eu cheguei sem saber para onde, direto Pro velório. pro velório. E eu me assustei muito. Você tinha quantos anos? Tinha uns 8 anos, 9 anos. Então eu me assustei muito, porque eu nunca tinha visto um velório, nunca tinha visto uma pessoa morta. E isso ficou dolorido dentro de mim. Ninguém te explicou. Ninguém me explicou. E você Até chegou, que né? eu tive uma outra experiência com a minha avó. Minha avó faleceu do meu lado. A gente estava na sala de TV da casa da minha mãe. Ela morava na casa da minha mãe. Ela estava sentada aqui, a cuidadora do lado, minha tia, a avó de 100 anos também do lado. Ela olha pra gente, dá um sorrisinho, E fecha o olho. fala assim: o vovô chegou. Fecha o olho. A Ai, gente achou, arrepiei, a gente achou que ela estava jura? delirando. Eu falei: vó, acorda, ela cai morta pro lado. Ela viu o Assim. vovô. E aí eu que troquei a minha vovó. E foi muito tranquilo. Aí você tinha quantos anos? Ah, eu já tinha. Já era mais... Já tinha uns 30 anos. Ah, tá, você já era adulto, Já né? era adulto. Mas ali foi ali que eu fui perder um pouco do medo da morte. Porque depois que eu vi que era só uma matéria, o espírito não estava mais lá. E foi tão bonito, porque a gente E ela trocou foi ela. com seu avô, gente, eu arrepiei. Ela falou assim: o vovô chegou. Arrepiei. Ela abriu e deu um sorrisinho e fechou o olho. E ela já estava fraquinha com o coração. E foi super tranquilo. Mas aí tem toda uma coisa, uma história que para morrer em casa tem que ir lá um médico, esperar tanto tempo. Né? E ela ficou lá durante 8 horas. E todo mundo se despediu da minha avó na casa da minha mãe. Muito legal. Então, a forma interessa muito, né? Como contar para essas crianças. Sim, importantíssimo. E, por exemplo, teve um caso, mais de um caso, assim, que a criança tinha perdido o pai morreu de acidente e era caminhoneiro. E aí a mãe perguntou para a criança: quer ir lá ver o papai? Quero. Mãe, eu quero levar o ursinho que o papai me deu. Papai pode levar o ursinho? Pode. Você quer escrever alguma coisa? Escrever uma cartinha? Aí a criança foi lá, escreveu uma cartinha, levou e colocou lá. É emocionante, sabe? Quando você vai... É emocionante mesmo, é emocionante. Porque a gente fala que lidar com a morte todos os dias, ninguém chega feliz dentro da minha empresa. Né? Mas você tem que estar com condições de amparar e acolher aquelas famílias. Então, essa criança colocou lá o ursinho, a carta. E ela entendeu: papai não vai estar ali mais, mas eu pude despedir dele. Então, a facilidade dessa criança passar pelo processo de luto e entendê-lo de uma melhor forma, porque houve a despedida. Ela entendeu que ali papai não está ali mais, mas que ela despediu dele. Quando você priva a criança, é mais difícil. Mais difícil. Mas tem uma coisa, Jana, que é assim: o mundo precisa de mais pessoas como você, de verdade. Sabe por quê? Porque isso aí é um tabu, ninguém fala sobre isso. Não, e não é nem só isso. Eu tô falando de pessoas que têm esse coração, essa coisa da Janaína. Porque vamos lá, vamos falar de negócios. Vamos falar da ótica de negócios. 10 funerárias é um negócio próspero. Vamos combinar que funerária é um negócio próspero, certo? Ninguém para de morrer. Falando de negócio mesmo, bem racional. Então, assim, você é uma super empresária, você tem 10 funerárias, é muito trabalho, eu sei da sua correria, uma em cada cidade e tal, não sei o quê. E você podia ser só empresária, e você podia colocar o foco só em crescer, só em vender. As pessoas iam chegar e você ia vender, ponto. Né? Mas não, você não é só vender. Peraí, eu quero... Tem algo muito maior por Eu trás. quero cuidar dessas pessoas, eu quero ajudar essas pessoas. É sério, isso é muito nobre mesmo, assim, ter esse olhar. É o que eu falo, você podia ficar na sua zona e só enriquecer. Não, peraí, eu quero ajudar. Mas é porque é muito nobre, de verdade. Assim, não, Janaína, né? Você já faz tanta coisa, por que você vai fazer isso? Eu falo que toda vez que eu vou fazer contação de história, que eu vou, né, escola ou então palestra, eu volto com outra história, né? Chega alguém perto de mim e eu faço um bem para aquela pessoa. Semana passada, terça-feira, eu fui dar uma palestra e aí a menina mandou no meu direct uma mensagem: olha, Janaína, me comparou
a minha palestra, eu falei assim, nossa, gente, olha a comparação. Comparou a minha palestra com a Quaresma do Frei Gilson. Que da mesma forma que ela, numa época difícil da vida dela, que ela teve perdas e foi muito difícil ela passar por isso, ela também estava passando de novo. Mas que ela teve, na minha palavra, um reconforto para ela entender esse momento que ela estava passando. Então, eu falo, se eu plantar uma sementinha ali, eu já estou muito feliz, sabe, com esse trabalho. Porque é muito triste as pessoas chegarem lá dentro da empresa e falar assim, nossa, eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu podia ter vivido isso com aquela pessoa. A culpa é o que mais machuca, né? Mas eu também tenho uma frase para essas pessoas que sentem essa culpa. Você fez o que dava naquele momento. E não se culpe. Foi o que o seu emocional dava conta de fazer. Pode ter várias circunstâncias que te levaram a fazer aquilo. Então, não se culpe. Eu acho que você tem a oportunidade de viver, porque tem gente que faz e continua errando, né? Com outras pessoas. Você tem a oportunidade de aprender, né? Que isso sirva de aprendizado para que você não repita isso novamente com outras pessoas. Porque as pessoas, às vezes, têm uma amargura, né? Eu ganhei uma frase de um grande amigo, eu tenho até um livro escrito com ele, que é o Tadashi Kadomoto, que ele fala que para o sentimento do amor não existe espaço nem tempo. Tá? Para o sentimento do amor não existe espaço nem tempo. Por que ele falou isso para mim? Porque meu avô materno, era um italianão. Tá? E ele tinha mania de pegar, eu saía do colégio, estudei no Colégio Dante Alighieri aqui nos Jardins, minha mãe me pegava, eu saía às 18h20, a gente chegava às 19 horas na casa dele, ele estava tomando um cafezinho com leite, ele pegava o pãozinho italiano, passava manteiguinha e chuchava assim. Quando eu tô com saudade dele, o que você acha que eu faço? Chucho o pãozinho lá. No leite. E aí eu tenho uma outra história para encavalar em cima dessa. Chegou aqui um cliente meu procurando, porque ele estava para se separar e a reclamação da mulher é que ele só pensava em dinheiro. Ele não tinha sentimento, ele era uma pessoa fria. E esse cara foi fazendo terapia comigo, foi ficando próximo. A maioria dos meus pacientes no final viram meus amigos e até sócios em outros negócios, é muito maluco, né? E esse cara um dia me liga e me convida para ir na casa dele, numa festa que tinha na casa dele. E eu entro na casa dele, ele tinha lá 12 Porsches. Carro, Porsche, tá? E eu falei, caramba, que estacionamento bonito. Nunca vi. Próspero esse estacionamento, né? Eu tô no estacionamento numa concessionária. E tinha uma Porsche que parece que só foram feitas 100, não lembro o número, no mundo. E era especial que estava lá. E eu falei, quantas vezes você já andou nessa Porsche? E ele falou, nenhuma, ela nunca saiu daí. Eu falei, pega a chave agora dessa Porsche, que nós vamos dar uma volta nessa Porsche. Não, Amushi, não. E aí eu falei para ele, por que você tem todas essas Porsches? E aí ele respondeu assim, porque era o sonho do meu pai ter Porsche. E essa aqui é o exemplo do que meu pai queria. Eu falei, é com ela mesmo que nós vamos andar agora. Peguei a chave, chamei a mulher dele e falei, pega a chave da Porsche. Ele guardava num quadro bonito todas as chaves das Porsche. Eu falei, você confia em mim? Andar 20 km com esse carro vai fazer diferença no preço dele? Não. Então vamos. E ele confiou em mim. A hora que ele entra e a gente está na Marginal, eu falo, qual que é a música que lembra seu pai? E a gente pôs essa música na Porsche. E agora eu falei, dirige como se eu fosse o seu pai ao seu lado e curte essa porra dessa Porsche com o seu pai. E esse cara chorava dirigindo a Porsche e escutando a música do pai. E foi maravilhoso, porque ele se desprendeu de uma dor. Ele estava de luto, as Porsches eram o luto dele, tá? De repente, eu não encontrei mais ele, encontrei ele um outro dia e falei, cadê as Porsche? Ele falou, vendi tudo, Amushi. Só fiquei com aquela e comprei outros carros. Então, quando a gente fala que pro sentimento do amor não existe espaço nem tempo, se você fechar o olho e se conectar com aquela pessoa e imaginar que ela tá aqui, você ainda pode escrever a carta,
dar o abraço que você queria ter dado, pedir do perdão, falar do eu te amo, o obrigado, né? Meu pai passou agora... Gente, que episódio Meu, emotivo. meu pai passou agora 5 meses na UTI. E ele passou 20 dias desacordado. Sim, eu conversava com ele o tempo inteiro. Minha mãe falou, mas por que você tá tanto em silêncio? Eu falei, tô batendo um papo com o papai. E aí eles choravam do que eu tava falando com ele. Porque, independente, eu falo, pai, você lembra das nossas conversas do hospital? Agora ele tá bem, em casa. E ele fala, lógico que lembro. Tá? Então, eu acredito que é muito maior essa conexão. E que as pessoas possam lidar melhor com tudo isso. Com certeza. Você está falando dessa coisa de conexão. Quando eu perdi meu pai, eu fui no túmulo. Passado 15 dias, eu fui no túmulo e falei assim, não, pai, tá difícil, viu? Tá difícil, né? Ele morreu numa sexta, na segunda eu tinha 150 funcionários para tomar conta. Eu falei assim, nossa, tá muito difícil. Você podia conversar comigo, né? Você podia me ajudar de alguma forma a gente conversar. E aí, sério, eu conto às vezes as pessoas não acreditam. No túmulo estava escrito lá, Pedro Medina. Veio uma borboleta e parou no Pedro. E aí depois ela veio e parou. Eu estava sentada no túmulo. Ela veio e parou no meu braço e começou a andar. Eu falei assim, ai, obrigada, pai. É assim que a gente vai conversar? Que bom. E Que lindo! E foi, porque assim, eu fechei o negócio segunda-feira, terça-feira eu tava tomando café, eu moro na fazenda. E aí a borboleta não entra dentro da casa, assim. A borboleta passou naquela mesa de madeira ali e ficou assim, me rodeando. Eu falei assim, obrigada, Uma pai. borboleta? Ai, Obrigado, Jana, que papai. lindo! Todos os negócios que eu vou fazer, parece uma borboleta. Gente, E aí então é só chamar. eu entendo os Então, sinais. que vocês possam criar as conexões. É isso que eu tô falando, Da é só sua chamar, maneira. então, que você cria conexão. A Jade, minha Como é que é a esposa, frase? Fala de novo. para O o amor. sentimento do amor, não existe espaço nem tempo. Onde eles estiverem, e do jeito que for, porque ninguém sabe como é do outro lado, Aham. eles vão Graças a Deus, sentir. né? Porque a gente imagina, a gente ia ficar sem entender. E vão sentir e a conexão continua. A Jade, minha esposa, é de uma cidade que chama Ipameri. Estava contando, inclusive ela está lá com meus filhos. E tem um jardim que o vô dela criava com roseiras e sempre vinha o beija-flor. E sempre que a gente viaja, a gente fala, toca no nome do avô da Jade, quem que aparece? O beija-flor. É impressionante. Tá? Então, quando a gente tá o beija-flor, Gente, ó, eu tô arrepiada. a gente sabe. Então, crie sua conexão. Se é você tomando o seu cafezinho, como eu tomo com meu avô, se é escrevendo uma carta, se é fechando os olhos, se é dirigindo a Porsche, se é conectado com a música que te lembra dessa pessoa, faça o que tem que ser feito. Isso, a gente, dia de finados, a gente sempre faz uma homenagem ou alguma ação dia de finados em todos os cemitérios onde a gente tem funerário. E aí, ano passado, sabe aquelas luzinhas assim, pequenininhas de LED? LED? E aí eu comprei essa luzinha de forma de coração, porque a minha marca é um coração. E sabe aquelas coisas de vó que tinha aquela vó que gostava muito de colocar as coisas, colocava um tapetinho, né? Aham. Aí eu fiz um papelzinho assim, de papelão mais durinho assim, de coração. E tipo, colhe aqui sua vela. E uma mensagem sobre a saudade. A referência que eu queria era que as pessoas recebessem essa vela no cemitério, levassem para casa e fizessem tipo um ritual com aquela foto daquela pessoa que falecesse. Pra criar essa conexão. Criar essa conexão, sabe? Mas eu tive tanta resposta, sabe? Tantas pessoas falando assim, nossa, Janaína, eu nunca tinha, primeiro, revelado uma foto do meu pai. Aí eu coloquei, tipo, fiz um altarzinho lá e tudo. Que legal. Esse momento Porque cria um ritual, né? Esse momento de espiritualidade mesmo com aquela pessoa, de se reconectar, né? Tem uma frase que você fala também que é muito interessante, eu gosto muito. Só que essa frase eu quero que você, vou falar qual é, vou pedir para você falar um pouco mais dela, mas eu quero que você fale olhando para quem está assistindo a gente. Porque é muito impactante. Eu quero que você fale mesmo, tipo assim, para as pessoas entenderem. Que você fala assim, a morte me ensinou a viver. Isso é forte. Quanto mais eu falo sobre a morte, mais eu valorizo a minha vida. Isso é fato. Então, a falar sobre a morte, para mim, eu me conecto da seguinte forma. A vida é um sopro. Então, se eu não viver,
eu não sei se eu vou sair ali agora, eu posso morrer. Então, deixa eu viver o agora. O agora, ele é um presente, não é à toa, né? Então, viver com plenitude, com sabedoria, com, sabe, gosto de viver. Eu tenho uma frase que eu falo, Olha, mas olha o acordar... tanto que isso é forte. Quanto mais você fala da morte, mais você valoriza a vida. É isso. Isso é muito foda, Muito né? bom. Muito forte, Eu muito falo, incrível. quando eu acordo, eu faço uma pergunta pra mim. O que que eu tenho que fazer hoje que se eu morrer, eu vou em paz? Eu faço sempre essa pergunta pra mim. Quando você acorda? O que que eu tenho que fazer hoje que eu ainda não fiz? Os maiores sonhos da minha vida, as maiores realizações vieram dessa pergunta, dessa reflexão. Então, Resiliência Humana, um dos meus livros foi em cima disso, que eu queria criar um livro que chama Um Compromisso por Dia para Pais e Filhos, para se conectar às famílias. Eu acabei de criar uma nova empresa que chama Ajude.ar, que é vaquinhas transparentes. E veio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma ajuda social. Então, criei essa empresa de em cima da ajuda social. Então, o que você tem que fazer hoje que se você morrer, você vai tranquilão? Minha frase é diferente. Eu penso assim, pobre pessoa, se eu morrer hoje, o que elas vão fazer da vida sem mim? Muito bom, né? Se ferrar. Ótimo, né? E para quem vai... Eu volto, calma, eu volto. E é muito doido, porque quem sofre é quem fica, não quem vai. Não é? Eu tenho outro grande mestre que ele fala assim... Eu acho que quem vai sofre um pouquinho também, deve sentir saudades. Eu tenho um outro grande mestre que ele fala assim... A gente nunca vai Você saber. prefere ficar 10 anos na cama ou morrer rapidamente? A resposta é simples. Então não reclame da morte que aconteceu da maneira que foi. Ela foi como tinha que ser. Dá pra ser diferente? Minha mãe tem uma frase que fala... E às vezes a gente ninguém se apega, morre na véspera. Né? Minha mãe fala, ninguém morre na véspera, vai fazer suas coisas, que você não vai morrer disso aí, não. Mas isso é importante, porque assim, às vezes a gente se apega tanto com a pessoa que tá, né? Às vezes a pessoa tá sofrendo e tal, mas a gente quer ela de todo jeito, né, Jana? Mesmo se ela estiver sofrendo. De escutar a morte, de entender e tudo. A morte, ela tem uma desculpa. Ela tá lá naquele tio que tava super bem e foi andar de bicicleta e morreu. Naquela senhorinha que tava boa, caiu, tropeçou, não toma mais bem, quebrou o fêmur, morreu. Sabe aquelas coisas assim? Então, assim, ela não vai avisar pra gente. Então, a gente tem que viver plenamente o hoje, fazendo agora as coisas que gosta, sabe? Valorizando a sua família. Pra que ficar nessa brigaiada, essa confusão danada? Eu tenho uma outra história engraçada da minha outra avó. Ela morreu com 107 anos. Tá? Jesus, o povo vive na família suas, né? Minha tia-avó acabou de morrer com 101. Todo mundo passa do 100. Tanto por parte do materno quanto na paterna. E quando minha avó era uma libanesa e ela usava muitas joias, né? E aí na hora de fechar o caixão, tira a joia, põe a joia, deixa a joia, aquela confusão. Minha mãe falou, tira uma foto aí das joias, pelo menos. Que foto, mãe? Na hora da confusão eu vou lá, arranco todas as joias da minha avó, todos os relógios, anel, põe no bolso. Aí todo mundo já preocupado. Aí eu sabia que ia dar uma briga na família. Quem vai ficar com o quê? Eu já saí distribuindo um brinco pra um, o Rolex pra outra, o anel da Tiffany pra outra, a correntinha ficou pra mim, dei um pra cada primo e resolvia que isso naquela hora mesmo. Né? Porque senão ia dar uma puta briga, porque quem ia ficar... Você pegou no calor ali, né? Aí não ia dar confusão, você foi né? E foi muito... E no final todo mundo riu. Porque eu comecei a tirar, fecha o caixão... Arranca a joia. Parecia que eu tava assaltando a avó. Mesmo assim, no túmulo, arrancando as coisas, porque ela sempre usou os colares. E muito legal que eu não quis ficar com o colar. Eu fiz uma despedida, eu tenho um apartamento no Guarujá que ele é bem de frente pro mar. E eu joguei essa joia em homenagem à minha avó no mar. Uma joia bem cara, mas eu falei, eu não preciso dar joia para lembrar da minha avó, ela vai ficar no meu coração. E você tá sempre comigo, vó. E joguei a joia no mar. Em homenagem. Qual é o desafio, Jana? Porque é tudo lindo, é um super legado, é uma missão maravilhosa, mas não é fácil. Qual que é o maior desafio quando você para falar, para palestrar, para falar mesmo sobre isso, sobre a morte, sobre o luto? É deixar realmente essa mensagem para as pessoas, desse olhar dela para a sua vida, né? O que você está fazendo Você não fala da morte, na verdade, né, Jana? Você fala da vida. Eu não falo da morte. Antigamente, sabe?
as pessoas passavam na porta do funerário e faziam em nome do pai, como se eu chamasse a morte. E aí, hoje, as pessoas entram para tomar café e eu brincar com a Serena. Então, eu falo que eu já consegui mudar, isso é incrível. Das pessoas. Então, assim, as pessoas já começaram a entender. E já que eu né, tenho esse olhar para falar sobre a morte, sobre a vida, na realidade, quando eu comecei a falar disso, eu não achava que ia dar essa proporção toda, né? Toda. Eu sabia que eu ia ser uma pessoa foda. Eu tinha isso comigo. Igual a gente já conversou, que a gente ainda era pequena. A gente achava, nossa, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu sempre tive isso comigo. Maravilhosa. Mas a minha personagem da Tia Margarida, todo esse trabalho que eu faço, e eu sou uma pessoa muito séria, as pessoas acreditam muito no que eu faço, eu sou comprometida. Qual que é o Instagram da Tia Margarida? Tem? A Tia Margarida tem, a Tia Margarida. @ Tia Margarida? E fala o seu também. E o meu é Janaína Medina. Então, todo esse trabalho que eu comecei a fazer, eu fui vendo, né? Igual a gente estava falando, aos poucos que a gente vai fazendo essa trajetória, né? Sim. Então, hoje, eu estou muito feliz desses passos que eu dei, né? De começar uma personagem, de começar a palestrar. Todas as palestras que eu vou fazer, eu tenho grandes retornos das pessoas falarem, nossa, aquela frase ali encaixou direitinho no que eu pensava da minha vida. Ou comecei a olhar a minha família de outra forma. Então, eu percebo que é um movimento que eu estou criando, que tem mais pessoas que falam, mas eu penso que todo mundo devia falar sobre morte. Nesse congresso que eu fui do Infinito, eu participei do Jantar da Morte. E aí... Jantar da Morte, aqui imagina. Em São Paulo mesmo, tem. Não, mas imagina chegar um convite para você. Você está convidada. Super bacana. Bianca Ladeia, você está convidada para o Jantar da Morte. Eu não ia. Não, mas às vezes eu te levo. Agora nós vamos te levar. Você vai estar presente no próximo jantar. Vai ter que mudar esse nome, credo. Em casa, eu vou chamar vocês. Na realidade, você colocava um jantar mesmo, bacana e tudo, e tinha uma vela. E um certo momento, você fazia algumas reflexões daquela pessoa que você tinha perdido, e você acende uma vela para aquela pessoa. É muito especial. É um ritual, né? E tem vários rituais, né, da morte. Tem uma tribo, se não me engano, é na Antártida. Quando a pessoa morre, eles, quando põe no fogo, como chama? Cremam essa pessoa. Uhum. Depois eles juntam as cinzas e colocam as cinzas num lugar na mesa. E todo mundo vai lá e conversa como se a pessoa estivesse ali. E depois eles espalham a cinza por onde ele viveu. É muito legal. Então, nos Estados Unidos é comemorado, tem uma festa, todo mundo, depois, no México, no Japão também tem um ritual diferente. Isso. Então, cada um tem a sua forma, né? Mas a gente ter isso um pouquinho mais leve e tranquilo. Eu tenho um amigo mineiro que ele fala assim, a gente só tem 2 certezas na vida, que vai morrer e vai pagar imposto. O resto... Mas aqui, quando você fala... Eu quero ser que vai me enterrar, né? Quem vai morrer primeiro? Se a gente tem a mesma idade. Se eu morrer, vai ser na sua funerária. Eu quero uma festa. Olha, e põe o traje. Se tiver gente mal vestida no meu velório. Eu tenho 4 amigos que fizeram uma poupança, que eles colocaram um certo tal de quantia de dinheiro e estão deixando essa poupança render para na hora que morrer, fazer a festa dele da morte. Comemorar a vida dele. Mas é isso, né? Não é a festa da morte, é comemorar a vida de quem partiu. Aí você muda o contexto, né? Comemorar a vida da pessoa, é legal? Porque a gente não faz festa de batizado, de casamento, aniversário e tal. Uhum. Por que a gente não faz uma festa da nossa morte? De lembranças. No Nordeste tem também o bebê. No Nordeste também tem o bebê ou morto, né? Tem, a gente bebe o morto. Bebe o morto. Isso gente, só bebendo. Bebe o morto. Só bebendo mesmo. Pá, toma uma, que é melhor.
Eu já avisei lá em casa que eu quero que faça uma festa pra mim. Eu tenho uma amiga, a Cláudia, falou assim, olha, eu quero uma roda de samba Feijoada. e uma Heineken lá pra É uma todo mundo. feijoadinha. Eu quero um jantar de gala com todo mundo extremamente bem vestido, maquiado e lindo. E assim, eu acho que a gente tem que falar isso com a nossa família, do que a gente quer, sabe? Quando você tava falando do seu amigo Ai, da gente, Porsche, credo. é aquele negócio. Eu ia te falar, mas você trouxe essa reflexão pra ele. Cachorro não tem gaveta. Então a gente não leva nada. Essa Não. frase é famosa também. Minha mãe né? fala também, caixão não tem Caixão gaveta. não tem Cachorro não tem gaveta. gaveta, a gente não leva nada. Mas por que a gente corre tanto atrás, então, das coisas? Por que a gente tá com pressa? Por quê? É verdade. Né? Uhum. Então, Meus pacientes chegam aí querendo resolver a vida, falando, tá com pressa do quê? Dá pra você ir com não calma? morrer amanhã? Deixa eu te fazer uma pergunta bem nada a ver, mas muito legal. Uhum. O que a Janaína falaria pra Janaínazinha lá que sofria bullying e que trabalhava com a morte Nossa, lá pra trás? Que hoje- conselho você daria pra ela? Não liga para que esse povo fala, não. Não liga mesmo, não. Sabe? Hoje eu olho, às vezes, eu te contei isso. Ok. Fui dar uma palestra esses dias para trás e uma pessoa desse grupo, não era essa pessoa que falava, mas do grupo, tava lá e eu lá fui e falei assim, não, porque eu era Você mais falou o cara nova. que fazia bullying na escola, né? Não era ele, mas era da turma. E aí eu falei assim, nossa, eu sofria muito bullying e tudo. Hoje eu vejo que, graças a Ao Deus, ao bullying, Eu sou forte aqui pra saber lidar com isso. Eu fico pensando, se a gente fosse da mesma cidade, eu seria que ia fazer bullying com ela. Olha que porcaria. mas sabe o que eu percebo? Olha, de todas as minhas dores, todas as dores que eu tive, eu ressignifiquei elas de alguma forma que fosse para ajudar as pessoas. Na empresa, né, na funerária, quando eu perdi meu pai, eu entendi que eu tinha que lidar com a morte mesmo. Eu tive propostas de empresas querendo comprar a funerária. Eu não quis. Né? Eu falei assim, não. Depois que eu dividi com meu irmão, empresas queriam me comprar. Não, não é isso. Eu quero continuar a ter a empresa funerária. Eu quero ter esse legado que meu pai deixou e ressignificar ele da minha forma. Sim. Né? Trazendo cuidado para dentro da empresa. Quando eu perdi a vovó, eu sofri muito porque a gente era muito ligada. E aí eu quis homenagear para poder ajudar as pessoas. Então, toda a minha dor, eu levo ela de alguma forma que possa me ajudar, mas eu ajudo o outro também. E trabalhando com funerária, todos esses anos, né? Eu trabalho na funerária desde os meus 12 anos, já passei por todos os setores da funerária, já preparei corpo, já fiz realmente tudo. E o que eu percebo? O meu negócio não é diferente do seu não. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, Janaína, mas você cria tanto, você trabalha como funerária. E aí eu falo assim, eu presto atenção na dor. Eu percebo a dor do meu cliente e eu vejo como que eu posso fazer um ecossistema para poder trazer possibilidades para o meu negócio. Né? Eu ajudo as pessoas, mas eu ainda trago para o meu negócio. Então, assim, é você ter esse olhar. Todos os lugares que eu ando, por exemplo, eu vou no shopping, eu fico vendo assim, nossa, isso aqui dá lá no funerário. Então, eu não andei. Não, ela faz uns markets na funerária muito legais, assim. Então, assim, e eu fico muito feliz disruptivos. Que esse olhar meu, antigamente eu ficava com raiva das pessoas copiarem e tudo, mas não é. É a gente tá dando certo. Lógico, então, você vira inspiração. inspiração. E agora, Jana, você tá indo inaugurar a funerária, né? O crematório de pet, né? Isso, a gente tá em parceria com o Robert e com o Antônio. A gente vai fazer um crematório pet, né? O primeiro ali da região centro-oeste. Vai ser cemitério e crematório. Para poder também dar essa dignidade para os nossos bichinhos, né? Que depois da pandemia, o número de pessoas que têm um bichinho de estimação aumentou muito. Então, esses realmente para resolver esse problema. E, por exemplo, na nossa região lá, às vezes as pessoas descartam em aterro sanitário, e isso é proibido. Desde 2013 tem a lei dessa regulamentação que não pode ser descartado.
e realmente tem que ser sepultado. Então, o cemitério crematório PET vem aí para trazer esse conforto para essas pessoas, né? Para esses cachorrinhos e os seus tutores. Muito bom. Jana, você é maravilhosa, né? Passamos já aí quase 50 minutos, o papo poderia ficar e você está convidada de novo para a gente ficar. Eu sempre gosto de terminar o podcast, depois eu deixo a Bi terminar da maneira dela, se você pudesse mandar uma mensagem para nossa audiência, para todo mundo que vai nos escutar, como você é bem ligado à espiritualidade que vem aí desse coração que tem tanta bondade, clareza e dom, né? Porque eu acho que o que você faz é um dom, não é algo... foi treinado, né? Sim, tem os passos, mas vem já da sua família e do seu coração. Então a mensagem que você pode deixar aí para essa galera que está nos assistindo. A mensagem que eu queria deixar é que você vai morrer um dia. Não, peraí, desculpa. Realmente. Não, peraí, desculpa. Não, vamos de novo. É porque é foda, né? Você vai morrer um dia. Mas não, tá certo. Não, calma, mas desculpa. Tem que ser forte. É porque eu achei que ela ia falar uma coisa, tipo, sabe, fofa. Vou até sair daqui, Não, vai. eu tô acostumada a andar com você e com... Você vai morrer, eu também. Pobre do povo que eles vão morrer. Eu sempre brinco. Posso te contar um negócio? Fala. Não, deixa eu escutar primeiro, depois... Você vai morrer. Quando chega alguém e fala, pois o eu que fulano sou... morreu. Eu posso te contar uma coisa? Eu também vou morrer. E você também. Então, calma, né? Mas voltando, você vai morrer. Vai, continua falando que o povo vai morrer. Ela já me pegou. Não, desculpa. Essas duas, meu Deus do Você céu. vai morrer. Aí acaba, pronto. Vai, fala. Uai, pode ser até o título do nosso podcast. Você vai morrer. Porque vai chamar bastante atenção. Vai, realmente. Mas vamos. Desculpa, Jana, vai eu essa não tô falando mensagem. de Não. parar de rir. O que eu quero deixar de mensagem é que um dia a morte vai chegar para você. E o que antes dela chegar, eu penso que a sua família, as pessoas que te amam, precisam ter a sua presença, o seu carinho, o seu cuidado, que o seu legado seja lembrado para sempre, porque realmente o que fica guardado de uma pessoa que se vai são as memórias registradas aqui no coração. Então viva com muito amor, com muita sabedoria, com as pessoas que você ama e crie memórias afetivas. Muito bom. Ai, que linda. Jana, você é maravilhosa. Você sabe que eu sou sua fã. Virei eu sou sua fã. Eu sou fã da Inverteu Jana. agora, viu? Ela chegou aí toda nervosa. Eu vou fazer podcast com a Muxa, com a Bianca. Falei, agora inverteu. Ela é maravilhosa. E você sabe disso. Você sabe que eu sou sua fã. Gosto muito de você, te admiro muito. Tive o prazer de conhecer sua casa, sua família, né, seus filhos, seu marido. E você vê que é isso. Tem você em tudo. O amor, quando a gente chega na sua casa, nas suas empresas, nos lugares que você vive, a gente vê que é isso, assim, o amor é a extensão mesmo da sua imagem por todos os lugares que você passa, por todos os lugares que você está. Isso é muito nobre, eu acho muito nobre o que você faz, porque, de fato, você é uma puta de uma empresária e tem esse olhar, sabe, tão nobre, tão incrível para ajudar as pessoas. Então, continue, seu trabalho é lindo, você vai deixar um legado incrível. Continue, sou realmente sua fã. Obrigada. Amushi, obrigada. E você que está nos assistindo, você vai morrer. Eu vou terminar então com uma frase melhor. Essa frase foi muito boa. Você vai morrer. Velho. Depois fala que eu que sou brava. Nunca falei isso pra ninguém, tá? De vez em quando eu falo isso nas minhas palestras também. Antes as pessoas queriam obter um resultado. Depois elas quiseram curtir a caminhada, a jornada. E agora o importante é com quem você faz essa caminhada, né? Que é justamente o que você falou. Com quem você escolhe ter esses momentos aqui, no agora, presente, inteiro, para poder saborear isso que chama vida, porque a vida é muito boa. E só morre com dor
quem não viveu. Muito obrigado, muito senhoras. obrigada! Você Até vai logo, morrer! curte. Beijos. Beijo, Valeu, Sandra. então. Obrigada. Ai, obrigada.